Olá, hoje eu queria comentar sobre esse livro, Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho. Queria comentar sobre o professor Olavo de Carvalho e o Bernardo Kister. Mas antes eu queria dizer aqui, ó, aqui é o meu canal, viu? Sou nordestino. Eu também sou nordestino, tá? Agora voltando pro livro. Esse livro foi editado pela primeira vez em 1994 e já está na terceira, agora a quarta edição, que é a edição de luxo. Inclusive eu estou mostrando esse livro porque lançaram a nova edição de luxo e se vocês tiverem interesse em comprar, na livraria do Bernardo Kister, vão lá e já tem a pré-venda e compre. Eu penso em comprar sim, terei o maior prazer em comprá-lo, porque eu gostei muito da capa do livro e do livro também em si. Então, voltando para o livro. Desde 94, como o Bernardo Kister falou, numa conversa que teve com o professor Olavo de Carvalho essa semana, o Bernardo disse que o professor Olavo não estava dormindo. Então ele diz assim, ó, nem todo mundo estava dormindo, desde 94. Mas não foi desde 94, foi antes disso, porque em 94 foi lançado o livro. Então, há muito tempo atrás, antes de 1994, o professor Olavo de Carvalho já tinha pegado a raiz do problema, que foi a criação do PT, depois de 10 anos, a criação do Foro de São Paulo. E aí o professor estava com acessibilidade à flor da pele e pegou. Só que divulgou por aí e não deram moral, inclusive a mídia, vilipendiou essa coisa, escondeu, camuflou de alguma forma para não mostrar, e até que culminou agora com o impeachment da Dilma, e aí a coisa foi mudando de figura. E eu agradeço muito, muito, muito ao professor Olavo de Carvalho por ter existido, por ter mostrado a gente essas coisas. Porque em 94 eu estava ouvindo era rockzinho magro, do Engenheiros do Havaí, do Legião Urbana, me interessando por carnaval e micareta. Essa era a minha vida. E até pouco tempo eu estava perdido. Eu vendo como a maioria das pessoas vê que as músicas de hoje não prestam. 90% das músicas não prestam. Mas eles não sabem como se livrar disso. Por quê? Porque as coisas é camuflada, é escondida, de alguma forma escondem da população como se sair desse problema. Agora, a coisa mudou, mas só mudou para as pessoas que querem de fato se informar, querem crescer intelectualmente, para sair desse sistema que é 90 contra 10. Nós da direita somos 10, 90 quer esmagar a gente. E se a gente não tiver calçado na verdade e desenvolvido a inteligência, a gente vai ser esmagado mesmo. Vão nos triturar. E o Bernardo Kister sempre comenta sobre esse assunto. Acorda direita, acorda direita. É uma crítica construtiva que ele está nos fazendo. E parece que ele que é o cara que não dorme. Da galera da direita, ele parece que o único que não dorme. Ele vê as coisas além de uma mitagem de um ministro, além de uma mitagem do Caio Coppola. As coisas tem que procurar a essência das coisas. Embora o ministro da educação, o Caio Coppola, mereça nossos aplausos, mas isso não significa que é a essência. A essência é outra coisa. Como é que a gente vai fazer para descobrir a essência? É estudar. As pessoas pegam um livro desse, compram até, mas janta, chega no quarto, vou pegar o livro aí, o sono bate, deita na cama, já era. Só basta sentar na cama. Eu estou dizendo porque eu já fiz isso. Então, a maioria das pessoas não lê, inclusive os universitários brasileiros, a maior parte dos universitários brasileiros leem um livro por ano. Pode ser até Tio Patinhas, isso é considerado uma leitura. E se for uma leitura boa, leituras ruins aí, né? Um livro por ano. Imagine, os universitários brasileiros, na sua maioria, são os professores que ensinam nas escolas públicas, por exemplo. Agora imagine essa classe das escolas secundárias. Tem nível médio, nível fundamental. Você vê, se os universitários estão desse jeito, ler um livro desse para um universitário talvez seja um castigo. Um livro de 400 e poucas páginas.
Então, para a gente adquirir cultura, aí tem que acordar. E para a gente, de fato, desenvolver nossa inteligência, a gente precisa de um intervalo de tempo. Não adianta pular essa fase. A gente precisa desse intervalo. E esse intervalo é doloroso às vezes. E eu estou me batendo para ler um livro como esse. O livro não é simples. Embora o professor fez o máximo para fazer uma linguagem, eu tenho dificuldade na leitura ainda. Como é que eu estou melhorando? Daqui a pouco eu digo. Ao invés de ficar aí, ó, na circulação de ideias repetidas, todo mundo repete. Vai chegar uma hora, a pessoa se inscreve no meu canal, em outro, em outro, em outro, em outro. Aí todo mundo repete a mesma coisa. Fica aquele ciclo repetitivo. Chegou a hora que satura. Não vou no canal mais desse não, porque o cara fala a mesma coisa que o outro. Então, a gente tem que, de fato, tentar elevar a situação. Cada um na sua função, mas a gente, se de fato você da direita quiser entrar nessa guerra cultural, você tem que estudar. Se não for assim, não adianta. Não entre nessa guerra cultural. Volte para o seu posto antigo e fique lá quieto. Agora, se você de fato quer ver o seu país melhorar, você tem que estudar, tem que se informar. Porque senão essa direita vai desabar. É o que o Bernardo todo dia bate na tecla. Inclusive eu fiz um vídeo semana passada falando mais ou menos a mesma coisa. Então, fica essa longa discussão, mas sem nenhuma ação prática. A gente tem que praticar as coisas. O professor Pierluigi de Piazzi, saudoso professor Pierluigi de Piazzi, tem um livro chamado Aprendendo Inteligência. E ele deixa lá uma frase muito importante, que ele fala, o importante é todo dia um pouquinho. Então você pega o livro desse, lê aqui o prefácio, que foi escrito pelo Bruno Tolentino, leu só o prefácio, tá bom, não dá para ir mais não, pronto. E vai lendo devagar, todo dia um pouquinho, mas todo dia. Esse é o segredo. Aí vem aqui, por exemplo, eu tenho uma camisa aqui, né? Escrita aqui, ó. O Olavo tem razão. Será que o Olavo realmente tem razão? Para eu saber se o Olavo tem razão, eu tenho que ler os livros dele, para saber o que ele nos diz. Depois disso, eu tenho que ir lá para o seminário de filosofia para saber o que ele diz. Aí eu vou entender a ideia do professor Olavo de Carvalho. Agora, quando eu estive aqui na universidade, próximo à cidade que moro, tem um professor, colega professor, ele acabou de fazer o seu doutorado, e aí, fazendo o seu doutorado, concluiu já, a gente vai conversando diversos assuntos, e eu cheguei no assunto do professor Olavo de Carvalho. Cheguei e perguntei a ele, você tem algum livro do professor Olavo de Carvalho? Porque ele vende livros, né? Livros usados. Ele falou, não tenho não. Você conhece o professor Olavo de Carvalho? Ele, sim, conheço. Eu falei, o que você acha do professor Olavo de Carvalho? Ele falou assim, eu acho aquilo tudo falso. Eu falei, me espantei, né? Falei, ué, é mesmo, é. Pô. Pegar, você já leu qual livro dele? Ele falou, nenhum. Eu falei, nada? Não, nada. Aí eu falei, agora me diga uma coisa, como você consegue dizer que tudo do professor Olavo de Carvalho é falso se você nunca leu um livro que ele escreveu? Como pode isso? Porque para você entender a ideia do professor, você tem que ler. Ele fez a dissertação, uma coisa dessa aí. O último trabalho de doutorado dele ele fez sobre Euclides da Cunha. Então, para ele aprender, para ele entender sobre Euclides da Cunha, ele teria que ter lido o livro e feito todo o seu trabalho nesse assunto. Agora não, o professor Olavo de Carvalho comentou lá alguma coisa do Facebook, ou alguma citação que ele disse, ou alguma palavra no YouTube, por exemplo, e ele tirou a conclusão por aquilo. Agora, Euclides da Cunha ele teve que ler, né? O Olavo de Carvalho não precisa, só criticar, tudo falso. Agora, quer dizer, um cara que fez doutorado falar um negócio desse, imagine o restante que vem descendo a escadinha, desses graus aí que a universidade nos dá, mestrado e tal, pós e pá. Imagine o pessoal aí do nível médio, um desastre. Ou seja, se você quer entrar, você da direita quer entrar nessa guerra cultural, tem que estudar.
Todo dia um pouquinho, mas todo dia. Aí, o que nós precisamos, na verdade, precisamos de uma ação que mude de fato a natureza das coisas, que mude o rumo das coisas. A gente só vai conseguir fazer isso estudando. Não tem outra alternativa, não tem outra forma de fazer. Então, como é que a gente faz para a gente estudar? No seminário de filosofia do professor Olavo de Carvalho, tá lá, a primeira ou a segunda aula ele dá a indicação de um livro, só um livro. Durante o curso é mais de 1000 livros aí. Só na terceira aula ele dá lá uma seleção de mais de 100 livros. Mas na primeira ou é na segunda ele dá um livro. É uma sugestão importantíssima. O nome do livro eu vou dar uma dica aqui a vocês, porque nem todo mundo participa do seminário. Eu acredito que vocês precisariam passar por aquilo. As 5 aulas é essencial. O nome do livro chama Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida. Então, se vocês quiserem melhorar, se aprofundar na sua língua portuguesa, porque o que vai fazer você entender melhor um livro é a linguagem. Se você não domina a linguagem, você não vai entender um livro bem. Vai capengar no livro. Acha que entendeu, mas não entendeu. E eu estou descobrindo isso porque eu estou estudando o latim. Então, Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida, você compra um livro e estuda. O mínimo que se deve ser feito é estudar essa gramática. Aí você vai se aprofundar na língua portuguesa e daí, consequentemente, você vai ler melhor livros na língua portuguesa. Então, tudo isso tem que ser a hora da verdade, meu irmão. A gente tem que ser calçado na verdade e na inteligência, senão a gente vai ser destruído. Então, como o professor Olavo de Carvalho comentou, esse livro aqui, comece do começo ao fim, não pare nos intervalos, para você pegar uma visão panorâmica da situação e depois você vem relendo para tirar as dúvidas que ficaram no caminho, tá? Essa é a minha indicação, assista lá com profundidade o vídeo do professor Olavo de Carvalho e o Bernardo Kister, que está no canal do Bernardo Kister. E essa é minha fala. Até a próxima. Valeu.